Vamos lá então, Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então observe que o tema, que o sujeito é amor, né? Então você vai ver que ele falando agora sobre o amor fraterno, que é para com as pessoas, né? Dá um exemplo, que fala assim, ó, por causa disso muitos já hospedaram anjos, né? Quando fala da hospitalidade Sem saber, né? Sem saber, né? Demonstrando que é uma atitude de amor, né? Para com o próximo. Será que você já hospedou anjos na sua casa? Já pensou? E vai continuar falando agora desse tema amor, só que vai falar um pouquinho da família, né? Do casamento. Manual aí, né? Isso, da liderança e assim por diante. Ele diz: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Observe então que fala, né? Do amor fraternal, hospitalidade a anjos, quem está aprisionado, amor para quem, no caso, os desfavorecidos, tá? Fala do casamento, amor ao casamento, e fala do amor ao dinheiro também. Então, o casamento deve ser honrado, né? O leito conjugal, não havendo imoralidade, muito menos adultério, tá? O verso 5 fala assim, que é para se viver livres do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A gente precisa cuidar muito com isso, tá? Porque o Senhor nunca vai abandonar, nem a mim, nem a você. Então, a gente não precisa nos preocupar. Vamos lá. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Observe que chama a sua atenção o verso 6 e o 7. O 6, quando fala assim, o que me pode fazer o homem, justamente a nossa dúvida é sempre essa, né? Por isso deu uma travadinha, né? Segura, espera um pouquinho. Tá bom? O verso 7 então vai falar o quê? Vai remeter você a uma lembrança acerca das pessoas que foram referência para você. Lembrar dos seus líderes. Ou ainda são referência. Eu faço uma menção aqui também a um apontamento do capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então é como se lembre dos heróis da... Observe que finaliza dizendo, imitem a sua fé. Não é imitem a sua vida, porque a vida ela compreende o quê? Também suas falhas, e somos humanos, mas a sua fé, ou seja, eu preciso imitar a sua fé, os exemplos de fé que essas pessoas E ele fala que ele deixaram. observe o resultado que eles tiveram, né? Exato. Quer dizer que eles tiveram resultado por causa daquela fé. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação. Veja como é que foi a vida deles. Da vida dos seus líderes, né? E veja assim, o resultado, aqui diz, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Para isso que existem líderes. Se você for ver um apontamento, eu estou falando assim, olha, um líder não está aí para mandar. Um líder está aí para ser uma referência para você, para ser seguido, né? Tá bom? Então, vamos lá. Que E Jesus você avalia mesmo. pelo resultado que está tendo na vida deles, né? Exatamente. É um resultado condizente àquilo que Se Deus você precisa de um fato, busca. então que seja esse o fato. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Inclusive, esse aqui é o tema, né, da quadrangular, é o lema da igreja quadrangular, é esse aqui. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Sabe o que me chama a atenção e às vezes me deixa preocupado? Que veja bem, aponta sobre ensinos estranhos, tá? Dá um apontamento dizendo assim, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, que é o favor imerecido. Por quê? As pessoas estão sempre buscando algo novo, tá? Para vir de encontro, talvez a um desejo ou uma expectativa. Tem que cuidar porque há muitas coisas que vão tentar tirar você do foco. Lembra que o tema ontem foi justamente Jesus como foco, uma corrida, falava, né? Jesus o foco. Então muitas coisas vão tentar tirar você do foco. Então cuidado com ensinamentos estranhos. Eu vejo hoje muitas pessoas buscando coisas que eu vi
quando eu passei pelo espiritismo, quando eu passei pela religiosidade, muito, só porque são coisas aparentemente palpáveis, ou que você pode seguir, aqui fala assim, você segue alimentos cerimoniais, por se tratar de uma cerimônia, de um ritual, né? O ritual satânico, o ritual, tem muita coisa que é ritual e tem gente que está se apegando a rituais e não à verdade. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Gente, aqui tem um código. Esses versículos, se você não entender o código, você não vai entender o que ele quer dizer. Ele começa falando dos sacrifícios fora do arraial, Jesus também sendo... E falando, verso 3, portanto, saiamos até ele. O que é esse saia do arraial? Saia do que o mundo está tentando aplicar a você. Tá? Saia deste acampamento que se chama mundo, né? Suportando a desonra, porque você vai ser visto ou mal visto pelo acampamento, né? Ou seja, pelas pessoas, tá? Porque nós buscamos algo que há de vir, ou seja, nós buscamos ainda algo. Se nós estivermos aqui, né, por causa do mundo, então a gente não pode ser esse acampamento. Agora, se a gente tem um outro objetivo, uma outra pátria celestial, então a gente sim deve sair deste acampamento e ir para fora, né, buscar o que Jesus fez. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O amor fraternal. Amor fraternal. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso nada seria proveitoso para vocês. E eu quero chamar sua atenção a uma coisa. O teu líder não é alguém que foi imposto sobre você. O teu líder foi alguém que você escolheu seguir. Porque você via neste líder atributos, você via nesse líder frutos, você via nesse líder algo que... Então veja bem, diferente da escravidão, onde eram pegos as pessoas e colocadas debaixo de um senhor que eles, querendo ou não, tinham que obedecer, tinham que seguir. Tá? Essa liderança aqui está falando assim, de alguém que você escolheu. Exemplo, eu, a pastora Andréia, você que nos assiste, nós escolhemos Jesus como nosso líder ou ele que nos escolheu? Né? Nós escolhemos, nós aceitamos a Jesus. Então, se eu aceitei a Jesus, se eu escolhi, então eu preciso obedecer o que ele me pede, a vontade dele. Seu pastor da igreja, você escolheu a igreja que você iria fazer parte, você escolheu o pastor que iria liderar você, então por que você não deixa ele liderar? Por que você às vezes impede, né, a liderança dele? Então, queridos, eu quero que vocês entendam e se obedeçam aos seus líderes e submetam à autoridade que você mesmo impôs sobre você, tá? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, vai ser cobrado deles, tá? Então, obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, ou seja, para que eles não fiquem gemendo, tá? Eles estão tentando ajudar você. Lembrando, não foi alguém que impôs ele sobre você, você escolheu, você não iria errar tanto assim, né? Verdade. Ele diz assim, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, se ele chegar logo, irei vê-los com você. Você está aí conectado, aguarde um pouquinho. Voltamos. Isso, voltamos, né? Vamos
repetir um versículo anterior que 23, deu uma travada aí, né? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Então observe que a partir do verso 18, o pedido do autor da carta é que ore por ele. Daqui ele começa a dar algumas dicas quem possivelmente pode ser o autor da carta, tá? E aonde ele está. Porque observe que ele fala, orem por nós, né? Estamos certos que temos a consciência limpa, tá? E ele fala assim, particularmente recomendo, verso 19, né, que orem novamente, né, para que ele seja restituído em breve, ou seja, para que eu possa estar com vocês em breve, tá? Então alguém que já esteve, mas não está, por algum motivo impedido, ele pede para que está. E daí ele começa, a partir do versos 22, que fala, ou melhor, o 23, fala assim, quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, ele estava preso, foi posto em liberdade. Quem que estava preso? Quem que andava com Timóteo? Paulo. Então, gente, sugere, por favor, não estou afirmando, sugere que essa carta de Hebreus teria escrito por Paulo, tá? Ele vai um pouquinho mais, aonde ele está, né? Então ele fala assim, saúdem todos os seus líderes e todos os santos, os da Itália enviam saudações. Ou seja, aqui onde eu estou, Paulo estava preso na Itália, em Roma, exatamente. Então, sugerindo, né? E a frase final também, a graça seja com todos, é bem Paulo. Eu até característica, né? Até digo que a forma de escrita desse capítulo 3 dá a impressão que realmente isso aqui foi o próprio Paulo que escreveu. Até pelo 22 que ele diz, né? Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco, é coisa do Paulo. É coisa do Paulo, você vê que é bem... Então, assim, não podemos afirmar, mas sugere. Também sugere que esse capítulo 3 dá a impressão que foi Paulo que escreveu e os outros 12 pode ter sido ele que ditou e alguém colocou no papel, que não parece a linguagem de Paulo. Quando você lê as cartas paulinas, né, as epístolas gerais, não dá a impressão que é a maneira de se expressar de Paulo. Mas o 13 fica bem parecido, realmente é a cara de Paulo. Então sugere, mas não podemos afirmar. Mas enfim, ele está pedindo oração, pede para que seja restituído, porque ele entende que ele é uma liderança, ele entende que ele está ali para abençoar os hebreus, né? Então, encerramos aqui a nossa carta aos Hebreus, né? Que Deus tenha abençoado muito você. Lembrando que lá no início do capítulo de Hebreus fala, né, de Jesus como nosso sumo sacerdote, mostrando que ele era maior que a lei, maior que Moisés, e também trazendo até a fé. Capítulo 11, os heróis da fé, a importância da fé, de se posicionar. Capítulo 12, não devemos perder o foco, que é Jesus, então ele é o nosso foco. E o 13 agora ressaltando sobre o amor ao fraternal, ao próximo, às pessoas, à família, não ao dinheiro, amor não ao dinheiro, enfim, e essa importância de encerrar o livro falando da importância de permanecermos orando uns pelos outros, tá bom? Beijo no teu coração.